Pessoal, você sabe por que que eu amo a Insider? Porque ela tem a paleta de cores que eu adoro. Vamos começar aqui no verde, que combina com absolutamente tudo e com todos os tons de pele. Ela tem uma coisa que me deixa muito feliz, que é conforto. O conforto das roupas da Insider são viciantes. Ela trabalha com tecnologia. Essa roupa aqui tem regulação térmica, não desbota, não precisa passar. É ideal, né, para uma jornalista investigativa como eu. E o melhor, eu coloco um blazer maravilhoso aqui por cima da minha roupa, eu posso ir para qualquer reunião. Eu tiro o blazer, eu posso ir direto para academia. Tiro minha bota, coloco meu tênis e olha, tô com a minha camiseta. Tô com essa calça que é super gostosa. Inclusive, posso fazer aula de yoga, mindfulness. As roupas da Insider são muito boas. E você já tem? Você sabe que você precisa usar o nosso código? Nosso código é especial, porque você ainda ganha desconto com investigação 15. Então, não deixa de adquirir as suas peças da Insider. Imagine uma criança de apenas 9 anos. Um dia após celebrar o Dia das Crianças, voltando ao local onde havia se divertido em uma fazendinha recém-inaugurada, mas, em vez de momentos de brincadeira, ela se transforma em protagonista de um dos episódios mais brutais já registrados: o massacre de 23 animais em apenas 40 minutos. Mutilações, esquartejamentos e crueldade, tudo capturado pelas câmeras de segurança. Como uma criança nessa idade tão precoce pôde cometer atos tão violentos? O que isso diz sobre sua mente, seu ambiente familiar e social? Como tratar uma criança que, além de agressora, pode ser também uma vítima? Olá, sejam todos muito bem-vindos à Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui comigo hoje dois grandes nomes, a advogada a doutora Bianca Cardoso e o meu querido amigo, doutor também, professor Christian Costa, psicólogo forense, nosso grande amigo, e vamos trazer esse caso aí muito triste que envolve menores de idade, né, menores de 18 anos, na questão de maus tratos aos animais. Infelizmente, no dia 13 agora de outubro de 2024, uma criança de 9 anos em Nova Fátima, ali no Paraná, essa criança matou 23 animais com requintes de crueldade, o que nos deixa, assim, todos perplexos, o que leva uma criança tão pequena a um ato de tamanha crueldade, eu diria inclusive de bestialidade, né? Porque a gente estava falando ali, né, de pequenos coelhos e de filhotes, eles todos estavam ali numa fazendinha, estavam ali numa área de tratamento, de cuidados, essa criança vai pular um muro, vai se jogar dentro dessa área, junto com seu cachorro e vai matar ali uma série de animais. Mas, infelizmente, o que acontece? Na data do dia 17 de outubro, aí já em Itajaí, Santa Catarina, um outro rapaz, né, um outro adolescente de 14 anos, vai colocar filhotes de cachorro dentro de uma fornalha. E nós recebemos relatos de coisas terríveis que aconteceram com animais no Canadá e na Inglaterra. Gente, vocês sabem que a gente aqui vem cuidando dos casos que envolvem, né, essas panelas dentro do Discord e do Telegram. E isso para nós aqui não é novo. Nós aqui já vimos uma série de imagens de jovens, de adolescentes, de crianças maltratando animais. Eu posso dizer para vocês que eu nunca vi tanto bicho sendo sacrificado. Mas assim, sacrificado com requintes de tortura. O que eu quero contar para vocês é que esse menino de 9 anos, essa criança de 9 anos, nós fizemos uma vasta varredura para saber se tinha alguma ligação com essas panelas. E nada foi encontrado até o momento. Em relação
a esse outro adolescente agora de 14 anos, ainda continuamos investigando. E tem muito cheiro de que este adolescente possa sim estar dentro, envolvido nessas panelas das plataformas de comunicação, o que é algo que nos preocupa muito. E aí, eu vou passar já aqui, doutora Bianca, se me permite, passar aqui para o professor Christian. Acho que o primeiro questionamento, que é o questionamento que todas as pessoas vêm se perguntando, querem saber, porque é a primeira coisa que, quando a sociedade recebeu o impacto da notícia desse crime, uma criança de 9 anos mata uma série de animais com requintes de crueldade, muita crueldade. E aí começou-se, essa criança é um psicopata. Enfim, a gente escuta as mais variadas coisas e informações que vêm aí, né, de todos os cantos, dos 4 ventos. E aí, a importância da gente ter um psicólogo forense para nos explicar. Número 1, ele já havia me dito que ninguém com menos de 18 anos pode ser diagnosticado com transtorno antissocial, que seria o nosso famoso psicopata. Mas eu vou deixar ele explicar isso para a gente. E vou pedir para ele explicar o que pode ter acontecido com essa criança. Porque quando a gente está falando de uma criança tão pequena e de tanta perversidade, ela aprendeu isso em algum lugar? Ela viu isso em algum lugar? Porque uma criança de 9 anos, ela já tem discernimento do que é certo e do que é errado, diferentemente de uma criança de 2 anos, que às vezes pode pegar um bichinho, às vezes é afeto demais, vai puxar o rabo do bicho, a gente vai explicar, não pode puxar, que dói, machuca. Mas uma criança de 9 anos sabe ali o que ela está fazendo. Pelo menos é o que a gente acredita. E aí vou passar a palavra para você começar a desvendar o que é fato e o que não é. Primeiro, mais um caso trágico envolvendo crianças e adolescentes. Não é raro crianças cometerem maldades e cometerem crimes, ou situações análogas ao crime. Bom, dito isso, primeiro, afirmar, qualquer pessoa que esteja afirmando que essa criança pode ser um psicopata, primeiro, é uma pessoa que desconhece totalmente os parâmetros técnicos científicos daquilo que é a condição e o construto de psicopatia. Não tem a mínima ideia do que está falando para afirmar isso. Isso, inclusive, é inadequado e antiético, afirmar que uma criança de 9 anos é uma psicopata. Mas cometer um ato de crueldade. A crueldade é uma coisa, a psicopatia é outra. Nesse caso, a psicopatia só pode ser diagnosticada a partir dos 18 anos de idade. Como transtorno da personalidade, que é análogo à psicopatia, também só a partir dos 18 anos de idade. No entanto, nós que trabalhamos na área de avaliação forense, com crianças, adolescentes e adultos, temos uma ferramenta, temos um instituto de entender o diagnóstico de transtorno de conduta. Lembrando que um ato de crueldade obrigatoriamente não tem que se enquadrar nosologicamente num psicodiagnóstico, isso não é uma obrigatoriedade. Nossa, cometer um crime, vamos pegar aqui um manual de classificação como o CID-11, como o DSM-5-TR, e eu tenho que colocar essa criança, esse adolescente, essa pessoa dentro desse código para explicar a sua conduta. Isso é o padrão, isso não é o mais correto nem o mais adequado. No entanto, para a gente fazer uma leitura mais cultural, estrutural do que aconteceu, nós podemos dizer que crianças nessa idade podem cometer atos de perversidade e tem uma combinação de traços. Quais são esses traços? Nós temos o transtorno da conduta, nós temos a impulsividade e nós temos o TDAH. Quando você pega, por exemplo, psicopatas na vida adulta, que você faz a engenharia reversa de estudar a infância desse indivíduo que cometeu o crime, que foi diagnosticado devidamente, com a idade correta como um psicopata, e você olha para a infância desse indivíduo, você encontra transtorno de conduta, TDAH e impulsividade. É uma combinação. Isso significa
uma mãe que esteja nos ouvindo agora, um pai, nossa, mas meu filho teve diagnóstico de TDAH, ele teve diagnóstico de transtorno de conduta, transtorno oposicionista, ele será uma pessoa violenta, um antissocial, um psicopata, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Primeiro eu estou explicando que os estudos reversos demonstram que a infância de alguns indivíduos aponta isso. E por que eu estou insistindo no estudo reverso? Porque nesse estudo reverso, os primeiros sinais comportamentais que você busca é exatamente se na infância houve maus tratos a animais. É o primeiro sinal que a gente vai buscar. Quando você investiga a infância com terceiros, com familiares, ou com documentos, ou com laudos escolares, etc., a gente vai buscar essa informação. Aqui temos uma criança de 9 anos que, obviamente, agiu com requinte de crueldade. Então, ela não é uma psicopata em hipótese alguma. Ela pode ter um transtorno de conduta com comorbidades. Isso é possível, mas não obrigatório. Mas talvez isso aconteça. Como você falou, Carla, houve toda uma investigação, uma busca de informações, o que é muito difícil nesse caso, porque é uma criança. Inclusive, ela não pode nem responder ao ECA. Ela só poderia ir para uma medida socioeducativa a partir dos 12 anos de idade. Então, isso não se enquadra e não se aplica a essa criança, o que é um complicador. Nesse caso, é só o tratamento, a criança mora com a avó, são as informações que nós temos, não há registros ou informações até então, depois pode aparecer alguma coisa, que essa criança já tinha um histórico de violência, de traços perversos, etc. Isso pode ter desde a infância, sim. Não temos esses relatos, ou laudos, ou informações. Temos, infelizmente, a imagem, as imagens não mentem. Ele entrando com o cachorro e praticando essa extrema brutalidade com os animais. De maneira geral, há relatos que, obviamente, a polícia foi acionada no dia seguinte, conversaram com essa criança, os proprietários, que são médicos veterinários, conversaram, e as informações é que a criança não demonstrava arrependimento, que tinha entendido que esses animais haviam sofrido, mas não demonstrou grande importância na sua argumentação. Mas você não sente pena do coelhinho? Talvez. Então não demonstrou uma modulação de afeto que uma outra criança, primeiro, não faria. Então você vê crianças cuidando de animais, são os melhores amigos, dormem juntos, são protetores, têm carinho, têm afeto, têm projeção de amizade com esses animais. Mas, nesse caso, nós temos um ato contrário, um ato não só de rebeldia, porque na hora que ele pula, primeiro, ele viola um espaço que não é dele. Ele planeja. Isso aqui é no domingo. No sábado, houve a inauguração desse espaço. Ele estava lá. Tanto que, quando a proprietária olha para o vídeo, reconhece, nossa, a criança estava no dia da inauguração, que foi o dia anterior. Ou seja, ele viu, ele observou, ele sabia como entrar, ele pulou, ele teve acesso e lá ficou por pelo menos 40 minutos. Ele não entrou, jogou uma pedra e saiu correndo. Ele ficou por 40 minutos. Ele sabia que ele não iria ser interrompido, ele sabia que ele poderia fazer o que ele quisesse, ele sabia que os animais estavam sofrendo e ali continuou. E depois ele foge. Bom, isso é assustador, principalmente por ser uma criança de 9 anos, e a gente se pergunta, essa é uma criança que, no futuro, vai desenvolver algum transtorno? Não sabemos, esperamos obviamente que não. Mas são sinais perigosos, são sinais em alto relevo que nos deixam perplexos pela perversidade do que ele fez, porque não foi um animal, foram 23 animais, arrancando os pés. Eu não quero nem descrever o que ele fez com esses animais, pelo grau de perversidade. Imagina, Carla, que quando você está deliberadamente agindo por impulsividade, com agressividade, com violência, isso qualquer pessoa durante a sua vida, em situações específicas, você comete um ato de crueldade, ou uma violência, uma agressão, ou um tapa, e você começa a se modular e se autodeterminar e para. As pessoas começam a violência e param. E tem aqueles que começam e vão continuando, e depois na vida adulta são os psicopatas. Bom, aí sim uma outra coisa. Mas nesse caso, o que me chama a atenção é que ele teve muito tempo
não foi apenas o animal, foram vários. Ele jogou na parede, ele arrancou, ele mutilou. Então, isso me parece um transtorno de conduta bem enraizado. No entanto, eu não avaliei essa criança, tenho certeza que no Paraná tem profissionais de altíssima qualidade que estão cuidando nesse caso. Obviamente, o ideal, e não vão buscar diagnosticá-los para dizer, olha, está aqui a avaliação e deu isso. Provavelmente isso não vai vazar, acredito que não, mas é um caso que nos traz, primeiro, perplexidade, segundo, lamentamos que isso tenha acontecido com os próprios animais, terceiro, por que essa criança fez isso, e uma pergunta que você fez no início, mas por que ele fez a ação? Ele vai conhecer um pequeno zoológico, ele vai conhecer um espaço que vai abrigar animais, e a ideia dele é, volto amanhã para matar, e vou matar todos eles. Qual é o gatilho em cima disso? Bom, esse gatilho ele pode ser por vários motivos. Primeiro, não podemos responsabilizar a avó. Nossa, a avó fez alguma coisa, ou deu algum exemplo, ou falou alguma coisa, ou pessoas perto no colégio que incentivaram ele a fazer isso. Maltratar animais, lembrem que eu falei no início, psicopatas na vida adulta, quando se estuda a infância, se encontra esse ato. Isso desde sempre. Se você estudar a história da evolução de comportamentos psicopáticos nos últimos 200 anos, você vai ver que na infância maltrataram animais. Um desses traços de transtorno de conduta. Bom, dizendo isso, ele pode ter se inspirado em dezenas de centenas de fatos, de atos que estão na mídia, em filmes, em séries, em livros, nos corredores da escola, em qualquer lugar. Essas informações toda criança tem. Eu, com 9 anos de idade, não tinha smartphone, eu não tinha computador. Eu lembro que a minha primeira faculdade, que foi filosofia, lá no início dos anos 90, a minha monografia eu fiz ainda de máquina de escrever. É verdade. Nem computador nós também tínhamos. Então imagina a nossa infância ter acesso. Mas hoje, uma criança de 9, 10, 11, 2 anos, um pré-puber, um adolescente, ele tem mais informações, ele tem mais conhecimento que um sábio no século 17, 18, em termos de informação. Ele rapidamente ele tem acesso a tudo isso. Então, obviamente, dá para saber o que crianças fazem, que há esse ritual de tortura. Hoje temos o advento do Discord, temos o advento dessas maldades com animais dentro das redes, dos jogos, e essas crianças e adolescentes se comunicam mostrando uma para as outras. Não temos a informação que ele participe ou que ele conheça alguém que deu acesso a isso. É uma dúvida que a gente tem, uma possibilidade que a gente pode deixar por mais remota, mas é uma possibilidade. Mas a informação está ali. A crueldade com o animal está na essência. Infelizmente, uma essência que está com ele. Obrigatoriamente, não é um quadro de surto psicótico, apesar que esquizofrênico na vida adulta, na infância e adolescência, tem traços prodrômicos, que são primeiros sinais de desajustes cognitivos, comportamentais, mas que não qualificam obrigatoriamente um surto, até porque ele teve todo um processo de planejamento. Um surto seria se ele estivesse ali com os pais, com a avó, com a família, todo mundo, e de repente pulasse no animalzinho. Isso poderia ser um surto. Então ele não teria autodeterminação e se foi levado pelo impulso. Mas aqui não, há todo um planejamento. Muito bom, tá vendo que é bom ter o nosso querido aqui, psicólogo forense, uma aula, né, uma masterclass. E ele explicou aqui muito bem, a gente depois vai trazer o caso do menino de 14 anos, mas antes eu quero conversar aqui com a doutora Bianca Cardoso, porque, como muito bem levantado pelo professor, uma criança menor de 12 anos não comete crime. É isso aos olhos da lei? Explica para as pessoas, doutora. O viés jurídico, ele entende que menor não comete crime, menor comete ato infracional, inicialmente. E partindo desse princípio, quando se fala de um menor de 12 anos, ele não pode ser punido, não existe punição. Então a gente viu na internet muita gente muito chocada com o comportamento, pedindo punições, às vezes até absurdas. Então teve muita gente propondo que ele deveria passar pelo mesmo e tudo mais. Mas quando se fala do viés jurídico, não tem uma punição para essa criança, porque simplesmente não faz sentido quando se fala da análise psicológica, no geral, assim, quando você observa uma criança, não tem como você pautar
se ela fez aquilo propositalmente no sentido de que ela esteja apta a receber aquela punição. Por isso que no Brasil, só maiores de 18 recebem a punição, que é a cadeia, uma punição criminal de fato. Então, tratando-se de uma criança de 9 anos... E o que pode ser feito com essa criança? Nada? Ela volta para casa? Como é isso? Sim, ela retorna para casa, ela vai ser acompanhada, então ela vai receber um acompanhamento psicológico, ela vai participar ali de algumas palestras, alguma coisa nesse sentido, mas não vai haver o que espera-se, que é uma punição mais, como posso dizer, uma punição mais rígida, que é o que a gente observa quando a gente lê matérias a respeito, quando a gente vê as pessoas realmente conversando a respeito do caso. O que se espera é uma coisa mais contundente e, juridicamente falando... E aí até para explicar para as pessoas que a questão, né, digamos que ele fosse uma pessoa maior de 18 anos e tivesse cometido essa atrocidade. A lei também, ela é muito branda para maus tratos aos animais, não é isso? Explica para as pessoas. Sim, a Infelizmente, pena né? Para o crime de maus tratos, ela é realmente muito pequena, então, às vezes, tratando-se de um réu primário, a pessoa provavelmente não responderia com uma pena de prisão ou alguma coisa nesse sentido. Existe a multa, existe a responsabilidade criminal, aquela pessoa responderia um processo, com a visibilidade que esse caso teve, provavelmente ela sofreria outras consequências, mas realmente a pena é muito branda quando se trata de maus tratos aos animais. Então, mesmo que maior, ainda assim não pode se esperar que essa pessoa passaria 5, 10 anos na cadeia. Ou seja, mesmo pela quantidade de animais que essa pessoa tem executado, com requintes de crueldade, pouca coisa aconteceria com ela, vamos dizer, juridicamente, é isso? Juridicamente falando, sim. Isso eu entendo que isso é um problema, porque a gente precisa rever essas leis, porque nós precisamos proteger os animais, né? Principalmente porque são seres extremamente vulneráveis. Qual é o mal que um coelho, né, um cachorrinho, pode fazer para alguém? Nenhum, né? Muito pelo contrário, ele vem, você chama ele, ele vem. Ele é tão, vamos dizer, né, vulnerável, porque a gente não pode nem dizer que ele é inocente ou não, porque ele não tem consciência, mas ele entende que ali ele pode ganhar comida, ganhar afeto, né, ganhar cuidados e, de repente, né, aquela pessoa é o algoz daquele animal, porque ele não está fazendo aquilo para poder se alimentar, né, ou porque o animal oferecia risco e perigo para ele. Ele está fazendo aquilo por pura maldade. Agora, se ele tivesse mais que 12 anos, aí ele responderia a uma medida socioeducativa, é isso? Sim, então existem medidas socioeducativas que são um pouquinho mais rígidas e medidas socioeducativas que são um pouquinho mais tranquilas, podemos dizer assim. No caso dele, quando se trata do crime de maus tratos aos animais, se ele fosse maior, então, obviamente, esse crime ele é avaliado desse viés, tratando-se de um menor, e ainda assim a punição seria um pouco mais branda. Então, o acompanhamento que esse menino vai receber agora, provavelmente seria o mesmo que ele receberia se ele fosse maior de 12 anos. Ainda assim, não existiria, por exemplo, uma retenção desse menino em uma fundação, alguma coisa nesse sentido, que é a penalidade, podemos dizer assim, aplicada quando se trata de um crime mais grave cometido por um menor. E aí eu vou fazer uma pergunta. Só um adendo, dois adendos. O Conselho Tutelar vai ter a responsabilidade de acompanhar esse caso, então teria essa situação extra do Conselho Tutelar está acompanhando. Então, eles já foram acionados, a gente sabe que eles estão acompanhando. Até porque a avó também não responde legalmente por absolutamente nada, é isso? Essa avó que é a tutora dele. A avó é a tutora dele? Criminalmente falando, ela não responde por nada. Aí o Conselho Tutelar está oferecendo, inclusive, tratamento para ela, para ele, vão acompanhar. Eu acho que o papel é acompanhar, ele vai ficar no radar, obviamente, pelos atos dele, mas não temos essas medidas que outros países têm, né? Não temos aqui. Por um lado, que bom que não temos, mas temos situações extras, tá? A gente faz o que agora nessa situação? Mas, por outro lado, há um movimento de uma nova lei, era até bom a gente investigar isso, Carla, com relação exatamente à penalidade, uma tipificação específica com punição de detenção para quem maltratar e matar animais. Parece que tem alguma coisa em movimento. Eu vou pesquisar, vou pedir até para olhar. Enquanto isso, eu vou fazer uma outra pergunta para você, que é uma questão até mais conceitual, né?
Quando a gente olha, né, a gente está falando aí de uma criança de 9 anos, a gente entende aí o nosso ordenamento jurídico, essa criança não responde a crime algum, apesar de ter cometido um ato gravíssimo, algo que é completamente perverso, como o professor muito bem aqui nos trouxe, planejado. Ela já tinha ido no dia anterior, ela conhecia o local, sabia onde estavam os animais, ela vai pegar uma cadeira, um banco para subir, conseguir pular do outro lado junto com seu cachorro e sabia que ninguém estaria ali, então ela faz o que ela faz com tempo suficiente, sai daquele local. Ela não podia imaginar que ela estava sendo capturada por câmeras, eu imagino que não sei nem se isso passou na cabeça dessa criança. Mas a questão é o seguinte, no seu ponto de vista, é correto? É correto, porque assim, é nítido que essa criança precisa de um tratamento, de um olhar multidisciplinar, que ela precise de cuidados. De novo, a gente joga de volta para a família, que não sabe como lidar com essas questões. A gente agora mesmo está vendo a questão da desinternação e a gente acredita que aquelas pessoas que estavam, né, naquele sistema, como, vamos trazer aí, o Vampiro de Niterói, vários, né, perfis extremamente agressivos de pessoas muito perversas, serão colocadas na rua. E a gente acredita que elas vão até o CAPS buscar um remedinho, vão tomar um remedinho e vão ficar sob controle, não vão ameaçar a sociedade. Quando a gente olha para esse problema, e a gente já teve um outro caso no ano passado, acho que foi em 2022, na verdade, onde uma menina de 11 anos vai matar a mãe. Sim, no Espírito Santo, a gente No fez esse Espírito programa. Santo. E assim, e ela já estava planejando matar, ela tentou matar o padrasto, não conseguiu, ela estava planejando matar os avós. E aí o que acontece? Bom, é o que o delegado nos conta. A menina é levada, né, para receber ali um primeiro atendimento, porque ela não vai ser presa, enfim, não vai acontecer nada com ela, ela não vai para uma fundação casa, mas é o que o delegado fala, nem a avó quer ficar com ela. Como que faz isso? Essa avó tem condição de cuidar dela? O conselho tutelar tem... Porque não é uma criança... né? Que assim, não é que ela chutou um cachorro que também não deveria ter chutado, ou puxou o rabo de um gato, ela matou 23 animais. Concordo com você que a gente não precisa aqui ficar, né, descrevendo como esses animais foram mortos, as pessoas já ouviram, a gente só precisa dizer que foram com requintes de muita crueldade. Mas no seu ponto de vista, como um profissional da área da psicologia forense, está correto o que vai ser feito com essa criança? É suficiente? Queria a sua opinião. Nós estamos num país que não temos legislação para crimes em série. O Maníaco do Parque está para sair. Nós estamos num país que está liberando criminosos perversos de hospitais de custódia. Nós temos um país que não tem um banco de dados comportamental. Nós estamos num país que não tem nenhum programa de trabalho em ambiente prisional de psicoeducação moral para tentar favorecer a ressocialização. A gente está num país que não tem absolutamente nada de estudos criminológicos, de ciência forense para as decisões de segurança pública. Olha só o país que a gente está. Então, obviamente, a gente vai ter uma série de problemas circunstanciais como esse, que a gente, a princípio, não tem solução. A gente não tem lei, a gente não tem instituições para isso, a gente não tem um protocolo, uma previsibilidade, porque a gente não tem para isso e para muitas outras coisas no Brasil, em relação à criminologia. Então, é um alerta que fica, precisamos diminuir para 8, 5 anos? Não. No entanto, uma situação como essa, tem que haver um protocolo de não internação, mas de acompanhamento e de observação para a família e para a criança. Acredito que o Paraná vá fazer isso. Eu orientaria, caso me perguntassem, que essa criança precisa agora de um acolhimento para ser entendido o que ela fez.
ela tem que ser acompanhada. Essa avó, imagina, essa avó deve estar sendo massacrada, não sei se essa avó está sendo acolhida, eu não sei quais são os desdobramentos que estão acontecendo, mas tem que ter um acolhimento, porque ainda é uma criança de 9 anos. Então vamos tentar salvar essa criança com tudo aquilo que é possível dentro das ciências psicológicas e psiquiátricas, de observação e entendimento desse quadro clínico dessa criança. Por enquanto é um quadro clínico. Olha o que ele fez. Isso vai evoluir para ele fazer com pessoas? Esperamos que não, mas não é impossível. Então nós temos uma série, Carla, infelizmente, uma série de problemas circunstanciais, estruturais, legais no Brasil, relacionados à punição, à falta dela, que caracteriza problemas muito maiores. Isso aí, o próprio Discord, o advento do Discord, está trazendo menores, cruéis, e não tem muito o que fazer. Então, o que fazer? Então, acho que o nosso papel aqui também é trazer o debate, é trazer a discussão, é fazer a provocação de que algo tem que ser feito. Nesse caso, especificamente, o tratamento, o acolhimento, para que essa criança entenda o que fez, por que fez, de que maneira fez, o que a motivou e o que é necessário para que isso não aconteça novamente. Não, sim, porque é muito preocupante, né, a gente olhar uma criança tão pequena fazendo o que ela fez e assim, e achar que essa avó, que é a tutora dela, que cuida dela, vai ter capacidade de dar o acompanhamento necessário. É necessário uma intervenção do Estado, e a gente não está dizendo que o menino tem que ir para a Fundação Casa, mas que precisa ali de, como o professor falou, um protocolo, sabe, criar um protocolo muito sério, né, do que vai precisar ser feito, inclusive para poder resgatar, se é que é possível resgatar. Essa seria a minha segunda pergunta, porque quando a gente para pensar nesse adulto, né, que tem o transtorno de personalidade antissocial, ele teria como ter sido resgatado na infância? Existe essa possibilidade se a pessoa tivesse, enfim, recebido algum tratamento, algum atendimento, né, ali médico, psicológico, ali multidisciplinar, a gente consegue resgatar? Há estudos que dizem que parte sim, em parte a gente consegue. Observa que um transtorno da personalidade, ele é um construto, ele é uma junção de sinais comportamentais que não são adequados à cultura pré-estabelecida. Então imagina que nós temos uma evolução cultural de regras em sociedade, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. E aí entra a natureza moral do que é certo e errado. Nos transtornos da personalidade, imagina que são indivíduos que não se adequam a regras sociais. Nós temos regras sociais desde sempre. E alguns indivíduos conseguem se adaptar, serem éticos e morais, e outros não. E esses que não se adequam, não conseguem cumprir essas normas sociais, pré-estabelecidas interrelacionais, podem ter transtornos da personalidade. São 10 tipos, basicamente. Um deles é o antissocial. Nesse caso, há estudos que demonstram que crianças que não sentem medo e que não têm uma resposta ao medo na infância podem desenvolver esse quadro de transtorno. Isso não é uma regra, não é uma obrigatoriedade. Então, há estudos que demonstram que crianças devidamente aparadas, colocadas em tratamento, crianças com neurofeedback, com prática de esportes, com lares seguros, tendo bons exemplos, por mais que tenham desenvolvido no final da infância e início da adolescência comportamentos agressivos e violentos, conseguem ter no seu desenvolvimento um quadro de modelagem que não vão evoluir para um transtorno de personalidade. Mas são estudos ainda, Carla, a gente tem 6 milhões de anos de evolução, a gente está no início ainda da compreensão do ser humano. Tem muita coisa que a gente não tem resposta, tem muita coisa que a gente não sabe, a gente tem mais perguntas que respostas, e as poucas respostas que a gente tem, a gente ainda está na fase de tentativa com chamados estudos longitudinais. São estudos que vão começar com crianças nessa idade, tenra idade. Há um pesquisador fantástico chamado Adrian Way, que faz esse estudo longitudinal com crianças que não sentem medo, que são mais agressivas, se até os 18 anos vão desenvolver algum transtorno.
ele percebe que aquelas, e percebeu nos seus estudos e nos seus artigos publicados, que aquelas que não tinham essa resposta, inclusive o medo, você tem uma carga elétrica na pele, chamada condutividade dérmica. A baixa condutividade dérmica nessas crianças pode ser ali um aviso de que pode ter um problema no futuro. Mas ainda são poucas informações que nós temos. Antigamente, se acreditava-se que tudo em relação à psicopatia estava sendo explicada em dados neurobiológicos e neurofisiológicos. Hoje sabemos que não é bem assim. Você pode ter alterações na amígdala e não ser um psicopata, e vice-versa. E ser um psicopata sem essas alterações significativas, tanto nas amígdalas, que é o sistema límbico, como no lobo pré-frontal, onde estão as funções executivas. Não é uma obrigatoriedade, mas alguns têm. Então, se avança, as pesquisas se avançam. Tem profissionais nesse exato momento no mundo inteiro pesquisando isso. Eu espero que a próxima geração, eu acho que a nossa obrigação, Carla, a nossa geração de pesquisadores, é deixar dados, pesquisas, para que as próximas gerações tentem resolver esses problemas que a gente não vai conseguir resolver agora. Mas a nossa obrigação é continuar, é insistir, é chamar a atenção, pedir para as autoridades agirem, porque são elas que são constituídas e têm ali o carimbo do povo, façam algo por mim. Por isso que temos governos, são os governos que têm a obrigação de fazer isso. Desenvolvam efetivamente pesquisas e nos ajudem a entender, dando bases sólidas para a sociedade, o que deve e o que não deve ser feito. Nesse caso, há lacunas com relação ao que fazer com crianças, adolescentes e adultos. Como a gente falou agora, temos criminosos em série perto disso aí. O que fazer? Não temos legislação penal para segurar essas pessoas. Aí entra a inconstitucionalidade. Seria inconstitucional manter uma pessoa dessa, como o maníaco do parque, por exemplo. Ele vai sair. Como outros já saíram, e as pessoas ficam, nossa, mas aquela pessoa saiu, mas ela matou. Por que ela saiu? Ela cumpriu a pena dela. Ela cumpriu legalmente a pena dela. Ela não está errada. Ela cumpriu aquilo que foi determinado legalmente pela justiça. Então, tem muito a se discutir ainda. E, repito, temos mais perguntas do que respostas na seara da criminologia. Verdade. E, doutora Bianca, quando a gente olha tudo que o professor acabou de nos falar, quando a gente vai pensar na questão das nossas leis, aí é uma pergunta para você também, um tanto quanto aqui filosófica. A gente olha, né, essas leis sendo elaboradas. Mas, no seu ponto de vista, você acha que elas estão sendo elaboradas da forma correta? Porque eu entendo que nós precisamos desse apoio multidisciplinar, principalmente quando a gente tem casos como esse. Inclusive porque é o que o professor falou aqui, precisamos ter protocolos, mas esses protocolos precisam estar embasados, né, no nosso ordenamento jurídico, em leis, porque senão cada um faz do jeito que quer. Eu crio um protocolo aqui, outro cria outro protocolo ali, qual é o protocolo que vale? Não é? Qual é a garantia? Porque todo mundo fala muito, né, que o nosso país é um país de muita insegurança jurídica, inclusive. Hoje a gente tem uma figura que é bastante conhecida, que é o do Champinha, que, né, algumas pessoas da área da psiquiatria dizem que ele está ali preso através de uma gambiarra jurídica, que na verdade ele está preso pela área civil e não pela área criminal. Ele tem uma interdição civil ali para que ele não saia. E a gente aqui como sociedade agradece muito porque ele é como muito bem coloca aqui o professor, um ser humano extremamente perigoso. Então, quando a gente olha tudo isso, muitas pessoas ficam revoltadas, e é normal que as pessoas se revoltem, porque a maioria das pessoas vai ficar do lado da vítima. Nesse caso, a vítima são os animais. Mas a minha pergunta também, apesar de a gente olhar uma criança tão perigosa, né, tão malvada, tão perversa, ela também não é vítima de alguma coisa que a gente não está nem sabendo reconhecer? O que acontece, o que leva essa criança a ter essa atitude tão perversa e tão malvada, né? Então, assim, porque a gente também não tem todo o contexto. A gente tem parte do contexto que esse menino entrou, planejou e fez o que fez. A gente não sabe se alguém ensinou ele a fazer isso. É o que o professor falou. Aonde ele viu? Como ele viu?
não é? Porque a gente sabe que uma criança, ela pega e copia, né? Vai copiar alguém fazendo alguma coisa. Tem alguém por trás disso? Ele foi induzido? Essas perguntas ainda não foram respondidas. Eu imagino que durante aí a investigação, né, policial, algumas respostas virão. Mas a minha pergunta é, nós não teríamos que trabalhar a questão das nossas leis de forma multidisciplinar? Com toda certeza. Esse é o tipo de coisa que, quando acontecem situações assim, chamam a atenção. Porque que é absurdo o fato de que a pena para quem pratica o crime de maus tratos aos animais é muito pequena, isso é um fato. Todo mundo pensa sobre isso, mas pensam sobre isso de forma muito pontual, entende? Você não acorda, você não pega uma xícara de café e pensa, nossa, que pena pequena. Só que quando acontece uma coisa assim, é trazido à tona não só o fato de que atualmente ele não vai receber punição justamente porque o ECA também tem essa visão de proteger a criança e de enxergar a criança como o bem jurídico a ser tutelado, mas também como o fato de que, se essa criança fosse eventualmente maior, a punição dela também seria pequena. Então chama-se sim a atenção para a necessidade dessa alteração. E, infelizmente, quando se trata de alteração de leis, além de ser um procedimento muito burocrático e uma coisa que pouco se vê, também é chamada a atenção a questão dessa burocracia que existe para a alteração de leis e para o fato de que existem coisas muito graves, também muito graves, em paralelo acontecendo a tudo isso. Então, como foi muito bem mencionado aqui, quando se tem assassinos em série prestes a serem liberados, não porque existiu alguma coisa que facilite isso, mas simplesmente porque eles cumpriram a pena e eles sairão em liberdade. Juridicamente falando, eles cumpriram. Então, chama-se a atenção também para a necessidade de uma reforma, até mesmo nesse sentido. De o que acontece depois disso. Ok, juridicamente falando, ele cumpriu a pena, mas enquanto sociedade que recebe essa pessoa, o que vai acontecer? Que tipo de acompanhamento vai acontecer? E aí, quando a gente traça um paralelo com relação ao acontecimento com essa criança, traça-se também a necessidade da elaboração de um protocolo não só para receber criminosos perigosos que são liberados, mas também para tratar crianças que não podem receber nenhum tipo de punição e que, eventualmente, quando atingirem a maioridade, podem sim praticar algum crime, que aí sim vão receber uma punição, entende? Perfeitamente. E aí eu vou pedir aqui para que a gente traga o mapa para explicar onde é essa região aqui do nosso país, aonde infelizmente aconteceu essa barbaridade. A gente vai aqui para o Paraná, aqui no sul do Brasil, para o estado do Paraná, e a gente vai para essa região de Nova Fátima, que é onde ficava essa fazendinha, que é o hospital veterinário, aonde infelizmente esse menino entrou e cometeu essa brutalidade contra esses animais tão vulneráveis. E eu vou pedir na sequência as artes, né, a gente tem 3 artes aqui, a gente tem a arte 1, olha aí, né, nessas horas não tem um pitbull rapaz, né, reencarnação do demônio. Então, assim, as redes sociais estão, assim, bastante incendiadas, né? Porque a gente está falando de uma criança. Ah, se tivesse um cachorro meu lá, não ia ser só eu que ia chorar, não. Se fosse um cachorro meu, entende? Assim, as pessoas estão revoltadas. Isso é a revolta, né, da nossa sociedade. E aqui e são imagens, né, aqui do Reino Unido, aonde um outro garoto matou vários animais com um estilingue. Ou seja, é uma prática, assim, né, de bastante crueldade e, infelizmente, quem faz isso são crianças e adolescentes. Ou seja, o que a gente também está criando aí para vir aí para o mundo, quem serão esses futuros jovens, né? E aí tem o grupo, onde tem 95 membros, esse grupo que é o Catapult Group, é um grupo só para fazer ataques a animais, usando várias, enfim, armas como estilingue e facas. É bem complicado, né? É bem triste isso tudo. E as imagens que estão borradas são dos animaizinhos que a gente não vai mostrar, porque isso aí é muito triste. E aí, eu quero trazer aqui para o professor
que é a história da maturidade criminal, porque o professor fala disso muito bem, explica isso muito bem. A maturidade criminal, ela não só está permeando os adultos, mas também a esses jovens infratores. Quando a gente olha, né, essa segunda ocorrência, agora já em Itajaí, de um adolescente de 14 anos que pegou vários animais, né, filhotes de cachorro, e jogou dentro de uma fornalha, isso é, assim, é abominável. 14 anos, a gente está falando de uma pessoa de 14 anos, que aí já tem bastante discernimento do que é certo e do que é errado. Você pegar um filhotinho e jogar dentro de uma fornalha, e não foi um, foram vários. E aí é o que eu falei para vocês no começo do programa, que ainda investigamos para saber se tem correlação com esses grupos que são conhecidos como panelas, eles são os paneleiros, né, tanto do Discord como do Telegram, e a gente sabe muito bem como é que eles vêm evoluindo. São as práticas, né, de pedirem, alguém precisa fazer alguma maldade, que é o famoso luz, porque eles querem ver, né, o que eles chamam de gore. Gore é sangue, gore é violência. Então, são jovens cometendo essas atrocidades. E aí, professor, eu vou pedir para você explicar, porque, de novo, ninguém acorda e decide que vai jogar aquela quantidade de filhotes numa fornalha. Primeiro você tem que ter a fornalha, depois você precisa ter os filhotes. Aí você tem 14 anos, você já tem uma idade suficiente para entender o que você está fazendo. As informações que a gente recebeu é que esse rapaz estaria ligado a algumas células neonazistas. Olha só. Então já vem o primeiro cheiro, né? Já está ali nessa questão de estar envolvido com esse ambiente que é horrível, né? Um dos piores lugares que um adolescente poderia estar. Explica para as pessoas, para que elas possam entender como é que isso tudo vem, como é que é esse crescente, aonde isso vai chegar, porque a gente sabe onde vai chegar, né? Onde eles querem chegar. E eles desejam não ser pegos. Mas, infelizmente, o bombeiro chega e não consegue resgatar os bichinhos já estavam ali, né, ganindo, já estavam sucumbidos ali pelas chamas e pelo fogo. A maturidade criminal é uma tese de trabalho que eu utilizo nos últimos 15 anos para exatamente explicar um ato de maldade, crueldade e criminoso e violento que não esteja uma associação direta com o psicodiagnóstico. O que eu percebi na minha experiência ao longo dos anos é que nem toda pessoa que comete um crime, um ato de perversidade, obrigatoriamente tem que ter um psicodiagnóstico, ou de transtorno de personalidade ou de psicopatia. Então, fugir um pouco dessa narrativa. E eu criei esse termo, maturidade criminal, exatamente para explicar que pessoas podem ser mais imorais, inadequadas, antiéticas, perversas, sem ter um diagnóstico pré-estabelecido, simplesmente porque são mais. Esse é um caso, esse garoto de 14 anos, estou até pensando aqui, Carla, não sei até que ponto o ato de 9 dias antes, semanas antes, não influenciou. De repente já era um desejo, foi um gatilho para ele. Inclusive, em casos de ataques de escola, nós sabemos, a gente já alertou aqui, inclusive, que há gatilhos. Tem alguém que está pensando, eu quero fazer isso, alguém fez e é um gatilho para mim. Pode ter sido um gatilho. Deu certo ali, né? O ataque do Paraná deu certo, vou fazer aqui a mesma coisa. Ou seja, nesse caso, já é um rapaz de 14 anos, já não é uma criança de 9, que pode responder pelos seus atos e pode ser punido. Nesse caso, uma medida socioeducativa. Então, agora, por outro lado, nós não temos a tipificação ou o caminho penal nem para os adultos que maltratam animais. Né? Para um adolescente a gente não vai ter também. Então, nesse caso, vai ser um caminho muito parecido com a criança. É avaliar
é entender o que aconteceu, é falar com os pais, é ver o histórico, é saber se ele está no Discord, se ele recebeu uma ordem para fazer isso no Discord ou não, se foi da cabeça dele, se esse cara do Paraná influenciou ele. É por isso que eu sempre digo, Carla, que a gente sempre tem mais perguntas do que respostas, porque a gente tem um ato, a gente tem a crueldade. Esse é um ato não de um doente mental, esse é o ato de uma pessoa cruel. E a crueldade não se relaciona como nexo causal com a doença mental obrigatoriamente, salvo em pouquíssimos casos. Mas nesse caso é um ato de maldade, de perversidade, como você falou. Ele não acordou, nossa, tem uma fornalha aqui perto, tem aqui esses filhotinhos de cachorro, essa coisa mais bonitinha, vou botar no saco, vou pegar tudinho e vou jogar e vou ver eles morrerem sendo queimados. É um nível de crueldade absurdo. Então, temos que entender as motivações, os gatilhos, a estrutura comportamental. Por isso que eu sou um defensor de entendermos os perfis de quem comete crime no Brasil. Enquanto a gente não entender o perfil da criança, do adolescente, do adulto que comete crime, a gente não consegue pensar em prevenção, em tratamento. Porque entender um perfil é entender o que motivou aquela pessoa a agir e como que eu impeço que outro faça a mesma coisa. É nesse sentido. Mas quando, Christian, a gente está olhando, né, para este menino, né, e está vendo essa quantidade de violência, porque você colocar um animal vivo para ser morto, queimado, e é uma morte muito cruel também, a gente pode afirmar que essa pessoa está se dessensibilizando. Sim, é um ato de extrema maldade e crueldade. E que, assim, ele não se importa, ele tá, e assim, e você conviver com isso, conviver com essas imagens, conviver com a dor, independente se você lá na frente será diagnosticado com o transtorno antissocial se ele estiver sofrendo com dor, se. Então, da psicopatia, mas assim, você está, né, você vai se dessensibilizando. Sim. A gente sabe muito bem que profissionais dessa área, né, que sejam advogados, que sejam psicólogos, psiquiatras, enfim, jornalistas que trabalham com tudo isso, principalmente com essa área criminal, e a gente se depara, né, com imagens, a gente se depara com coisas que não são agradáveis de serem vistas. Mas nós todos, na grande maioria, né, tenta alguma proteção, fazendo, né, o mínimo que é uma terapia, né, para poder. Agora, quando você não faz absolutamente nada, você vai se acostumando com isso tudo. Então e é aquilo que a gente falou, independente que, né, você tenha a empatia ou não, você vai se dessensibilizando. Então aquilo vai se tornando algo rotineiro, natural, normal. Então, é mais um cachorro que morreu. É como a gente olha, né, infelizmente, para a questão do Rio de Janeiro, e quando a gente olha ali a questão do narcotráfico, da bala perdida, que virou aquela, mas é só mais uma bala perdida. Não pode ser só mais uma bala perdida. Não deveria ser só. Então, assim, como se a gente fosse se acostumando. O quão isso é prejudicial, porque acho que é importante, tem um monte de pais que assistem o programa aqui, para que eles entendam essa questão dessa dessensibilização desses adolescentes. Porque é isso que está acontecendo com eles. A violência se tornou algo muito natural. Há muitos estudos que se conectam em dois temas, a insensibilidade e a frieza de crianças e adolescentes que cometem atos de crueldade. Há uma série de papers em relação a isso. Então aqui a gente vê os dois, a insensibilidade e a frieza. Então, há mecanismos psicológicos para trabalhar isso numa pessoa? Há. Há resultados? Em alguns casos, sim. Com 14 anos você salva uma pessoa, com 9 anos você salva uma pessoa de desenvolver um quadro comportamental mais grave e agressivo? Em alguns casos, sim. Em outros, infelizmente, não. Então, a gente fica numa sinuca de bico social de precisar, infelizmente, de ter mais prisões, mais leis, ao mesmo tempo mais tratamento, mais conhecimento científico, mais programas de prevenção. Então, a gente precisa de mais de tudo. É verdade. Para a gente agir com esses casos. É verdade, a gente precisa de muita coisa, porque cada vez parece que a gente está engatinhando, você não concorda? Com toda certeza. Esse termo sinuca de bico social resume perfeitamente, perfeitamente. E tem um outro problema, né, doutora Bianca, que até vou puxar para você continuar também,
que é a questão da informação. Como é que essas informações estão chegando para as pessoas, né? Porque todo mundo agora virou especialista do TikTok, é isso? Então, é muito comum que, com o advento da internet, as pessoas acreditem que porque elas têm acesso à informação, elas têm plena capacidade de interpretação daquela informação de forma correta. Então, às vezes, um fato é trazido por um profissional da área e aí elas veem aquilo, colocam um viés, uma opinião ali em cima, elas reproduzem aquilo e outras pessoas consomem aquilo, acreditando ser verdade porque tem um nome de um profissional X ou Y envolvido, e torna-se o que a gente vê constantemente, que é um monte de informações falsas sendo difundidas porque alguém pegou uma informação verdadeira lá no fundinho e transformou aquilo no que se tornou, numa grande polêmica. Não isso é um problema sério. É muito bom que a gente consiga, né, ter uma informação ágil, mas é mais importante ainda que essa informação seja confiável, seja fidedigna. É muito importante que a gente consiga hoje, né, dividir e enviar informação para todo mundo, porque a informação antigamente ficava por um núcleo de pessoas muito pequeno. A questão é que informação é essa que está chegando para a grande massa de pessoas? É a informação correta? Eu sei que quando a gente olha essas imagens, né, desses dois casos, e mesmo esses casos que estão fora do Brasil, isso mostra que é um problema global e que ele precisa ser olhado com muito cuidado, né? Mas não adianta só a gente jogar o nosso ódio e a nossa ira. Nós precisamos parar para pensar o que de fato está acontecendo. Qual é a raiz desse problema? O professor Christian nos dá uma informação muito importante. Isso não começou de hoje. Desde que o mundo é mundo, nós temos a perversão, né? Nós temos todos esses problemas que são inerentes do ser humano. A questão é o que a gente está fazendo? Está fazendo alguma coisa? O quanto que talvez hoje, né, essa informação não muito bem acurada viaja para todos os lados, a gente ainda não esteja aumentando o problema. Né? Porque não adianta simplesmente mostrar e jogar. Né? Porque se você é o que ele falou, isso pode ser um gatilho. Com certeza. E não adianta só, não, mas a imprensa a tradicional não fala, não mostra, mas está tudo certo. A gente sabe como a gente deve se comportar, a gente sabe aquilo que é correto e o que é errado. Mas, independente disso, que te fique claro, essas pessoas, esses adolescentes, não consomem a imprensa tradicional. O que eles consomem são redes sociais. Eles consomem TikTok, Discord, Instagram, Twitter, é isso que eles consomem. E, infelizmente, nós não vemos absolutamente nada sendo feito por essas empresas, essas grandes big techs. Inclusive, para checar, né, que tipo de informação, de imagem, de conteúdo está viajando aos quatro ventos. A questão ali é só engajamento. Eles querem que as pessoas fiquem dentro da plataforma, independente se a informação é boa ou é ruim, independente se a informação é verdadeira ou é falsa, independente se ali contém um crime ou não. Correto? Com certeza. Eu digo para você que eu faço um trabalho nas redes sociais de trazer a informação não só verdadeira, mas principalmente clara, porque eu acredito que às vezes você traz a informação verdadeira, mas você traz de forma tão complexa que quando chega para o ouvinte final, para o espectador final, ele já tirou a própria conclusão. Então, por exemplo, com relação a esse caso, eu me lembro de ler uma manchete onde perguntaram para os veterinários se eles se eles concordavam com o que estavam fazendo com o menino, que ele estava sendo perseguido, ameaçado e tudo mais. E aí eles falam que eles não estão buscando por punição ou alguma coisa nesse sentido, eles simplesmente querem entender o que aconteceu e tudo mais. E a manchete que foi, não queremos punição. Dizem médicos sobre os 23 animais esquartejados. Então, assim, isso reflete na forma como a população recebe essa informação, que é de tá tudo bem. Então, para quem tem uma possibilidade de agir dessa mesma forma, ela recebe essa informação como olha só, se nem os próprios donos dos animais se sensibilizaram tanto a ponto de querer alguma coisa mais séria, por que eles se sensibilizariam se eu fizesse? E, de certa forma, também para o grande público uma sensação de alguém tem que fazer alguma coisa e não vão ser as leis, não vão ser os profissionais. Então, alguém do grande público tem que fazer alguma coisa. Então, é muito importante
que a informação ela venha não só de uma fonte confiável, mas que ela seja clara, de fácil entendimento ao público. Concordo, e que ela não tem esse viés sensacionalista, porque não foi isso que os médicos falaram. Quando eles não adianta, qual é a punição, né? Que, digamos, primeiro que ela não existe, então ela não é legal, então ele não pode pedir alguma coisa que não seja legal. Ali nós estamos falando de profissionais. Infelizmente, aqueles animais já estão mortos. O que a gente vai fazer? Arrancar o braço da criança, a perna, jogar ele contra a parede? E foi sobre isso que eles estavam sendo perguntados, sobre essas ameaças que a criança estava recebendo. Entendeu? Também não resolve o problema. A gente resolve o problema? Se a gente fizer isso também não resolve. Aí nós vamos voltar para a época da barbárie, né? Somos bárbaros. Vamos sair aí, vamos pegar espadas, vamos sair, né, degolando pessoas. O problema é muito mais sério, é o que o professor aqui muito bem, a gente coloca isso há muito e muito tempo. Nós precisamos de estudos, nós precisamos de protocolos claros, nós precisamos explicar para a sociedade que, quando a gente olha para casos como esse, graças a Deus ainda, é uma percentagem muito pequena dentro do universo do crime. Né? Quando a gente olha para o próprio sistema prisional, a grande maioria das pessoas que estão presas ali por questões de tráfico, roubo, né? São ladrões, são traficantes. Quando a gente está falando desses perfis antissociais, é uma pequena percentagem, graças ao bom Deus, mas são nomes horrorosos, né? Que ninguém quer encontrar na rua. E parece que tudo são eles. E não é, e isso não é uma realidade, isso não reflete a realidade. E a gente não consegue nem individualizar, né, a pena de um com a pena do outro, qual é o tratamento que eu vou dar para esse, o que eu faço com essas pessoas que efetivamente não deveriam voltar a conviver conosco em sociedade. E ele fala muito bem, qual é a possibilidade de você soltar um vampiro de Niterói e ele não cometer outros crimes horríveis como ele cometeu no passado? É mínima, né? A probabilidade é que ele venha cometer crimes, porque os crimes dele são gravíssimos. Aí a gente tem ali o Maníaco do Parque, a gente tem o Chico Picadinho, aí você vai, né? São vários. O Jack da Bike. Qual é a possibilidade do Jack da Bike não estuprar mais nenhuma outra mulher? Ele já estuprou 100. São 100 estupros de mulheres. E o que a gente faz com essas pessoas? Exatamente. É uma pergunta muito bem levantada e muito bem pontuada, justamente em razão desse princípio da individualização da pena que existe. Então, o que acontece é, nós temos várias pessoas num sistema prisional, em teoria, todas elas deveriam ser olhadas de forma individual, só que não tem como pela quantidade de pessoas que estão no sistema prisional. Então, casos nesse sentido pedem por um protocolo pós-cumprimento da pena. Então, tem que existir alguma forma de receber essas pessoas em sociedade que não seja alguma coisa no sentido de vai no fórum uma vez por mês, assina lá, mostra que você ainda está no mesmo endereço, está tudo certo. Isso não resolve, né? De forma nenhuma. Meus queridos, muito obrigada. A gente trouxe aí o caso, né? Infelizmente, né, dessa criança e desse adolescente. A gente vai acompanhar o caso do adolescente para a gente ter certeza de que ou ele tinha alguma participação ou não. A gente vai trazendo aí, né, novas informações para vocês em relação a esse adolescente de Itajaí. É muito triste, mas tem uma fumaça aí de que ele possivelmente estava dentro de alguma panela com outros integrantes que têm essa prática de maus tratos aos animais. Isso é muito triste. Eu vou deixar aqui as redes sociais da doutora Bianca, do meu querido amigo também, professor Christian. Por favor, entre em contato com eles, tirem dúvidas também. Eu sei que o professor está com cursos novos, não é isso? Cursos bons, teremos novidades aí, prometo contar em breve. Vou plantar aqui umas sementes na cabeça dele daqui a pouco. Mas é isso, vou deixar aqui também as nossas redes sociais, o nosso e-mail que vocês já conhecem. Vai ficar aqui também para vocês o canal de denúncia, se vocês quiserem fazer alguma denúncia. Vocês sabem que todo o material que chega nas nossas mãos, se tiver ali um potencial de algo criminoso, nós encaminhamos sempre para as autoridades policiais para que elas possam fazer a devida investigação. E nos casos que a gente pode contribuir com alguma ajuda,
nós estamos fazendo também. Vai ficar aqui também o portal de notícias, que vocês já conhecem, a gente traz notícias investigativas, policiais, que é o News IC. E aqui está a caneca nova, que vocês tanto pediram, olha que bonita que ficou, não é? Ó, tá vendo? Ó, eles estão bebendo água na caneca também, ó, tá vendo? A caneca é super legal. A caneca chegou, gente, a pedidos de muitas pessoas que nos acompanham, e vai ficar aí também para vocês a nossa ajuda e colaboração com a Interpol. Eu peço que aqueles que tiverem informação dos foragidos entrem em contato direto com os canais oficiais de denúncia da Interpol. Vocês podem fazer isso de forma anônima. É isso. E lembrando que quem ajuda a Interpol está também ajudando a sociedade. A gente está tirando essas pessoas que são realmente perigosas. É isso, e a gente espera vocês na próxima semana.